Jesus saberia que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos, falsos mestres e falsos profetas, que enganariam a muitos. Quando ele diz, vede que ninguém vos engane. Minha pergunta para você é, você saberia conhecer uma seita? Como discernir um ensino falso de um verdadeiro? Por que as seitas elas se alastram tão rapidamente nesses últimos dias? Então, por esse motivo e muitos outros, é que nós estamos aqui nessa série de estudos Seitas e Heresias. E hoje nós estamos aqui na quarta parte do nosso estudo, falando sobre o Adventismo do sétimo dia. E hoje nós vamos falar sobre leis, mandamentos, fé e graça. Amém? Então, quando a gente encontra a palavra lei e mandamento na Bíblia, nós não podemos generalizar e interpretar como sendo os 10 mandamentos, como muitas pessoas fazem. Todos os versículos que você for encontrar a palavra lei e mandamentos, nem todas as vezes vai se dizer que é os 10 mandamentos ou decálogo. Nós não podemos interpretar dessa maneira, certo? Talvez a minha pergunta para você é, o que é a lei? Para os judeus, por exemplo, a lei é a Torá, é o Pentateuco. E dentro da Torá, os judeus dizem que eles têm 613 mandamentos. E é dessa forma que os judeus, eles interpretam e eles dizem que é a Torá. Então nós acreditamos também que a Torá, na maioria das vezes, é o que é a lei e é o que é os mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo de número 1, versículo 2, o salmista diz, antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, realmente aqui, o que o salmista está se referindo é exatamente a Torá, né? E o Salmo de número 119, versículo 1, diz assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, mais uma vez aqui, a palavra de Deus, como todo o Salmo 119, ele está se referindo à lei como se fosse a Torá, até porque o rei era obrigado a ter uma cópia da Torá, conhecer ela, estudar ela e ter o conhecimento da Torá. Então, os 10 mandamentos, eles faziam parte, sim, do Antigo Testamento, que abrange os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco ou Torá. Como eu acabei de dizer para vocês, com 613 mandamentos e não apenas 10 mandamentos. Êxodo 34, versículo 27, versículo 28 diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, que são os 10 mandamentos. A lei foi mudada e abolida. Então, é isso que eu gostaria de falar para você nesta noite, certo? Porque geralmente existem igrejas, existem seitas hoje que querem obrigar as pessoas ainda a viverem pela lei, né? Então nós sabemos que essa lei, essa Torá, ela foi abolida por Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 12 até o 19 diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, se muda o sacerdócio, é necessariamente há também mudança da lei. Mudou de sacerdócio, também é necessário que mude de lei. E aqui está falando de Cristo, que se tornou o nosso sumo sacerdote. Versículo 3 diz assim, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida irrepreensível. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto,
Por um lado, se revoga a anterior ordenança, que é exatamente a antiga aliança, né? A antiga lei se revoga por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. É o que diz aqui Hebreus 19, capítulo 7. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual chegamos a Deus. Aqui no livro de Hebreus, a gente já observa que a lei, ela foi abolida por Cristo. Agora, como nosso sumo sacerdote, Jesus aboliu essa lei. Jesus aboliu a lei, porque a Bíblia diz que mudou o sacerdócio, então mudança de lei também. Então hoje o nosso sacerdote agora não é mais da tribo de Levi, certo? Agora é Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O grande problema é que muitas igrejas, muitas seitas, e principalmente a igreja adventista do sétimo dia, insistem em dizer que a lei do decálogo, para eles, é obrigatória para todos os cristãos, para todas as pessoas. E assim perguntam, por que os cristãos não guardam os 10 mandamentos? É a pergunta deles. Por que os cristãos não guardam os 10 mandamentos e guardam apenas 9 mandamentos? E quando eles falam sobre isso, eles gostam de citar aqui, Tiago, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Os adventistas eles gostam muito de usar esse versículo para dizer que todas as outras igrejas elas são transgressoras da lei. Por quê? Porque não guarda o sábado. Então, se não guarda o sábado, transgride em um só ponto, torna-se culpado de todos. É interessante essa interpretação, que se a gente for interpretar desta forma literal, dessa maneira, e aqui quando a Bíblia está falando de lei, ela não está falando simplesmente do decálogo, ela está falando exatamente da Torá. Se você for estudar todo o texto e o contexto, você vai ver que aqui não está falando só do decálogo, mas está falando de toda a Torá. Quando o Tiago ele escreve isso, ele diz, para a gente ser um transgressor da lei, a gente precisa deixar de cumprir só um só. Então, os mandamentos do decálogo, como os adventistas dizem, são 10. Se for interpretar como decálogo, são 10. Então, transgressores não é só o do 4º mandamento, mas é o do 1º, é o do 2º, do 3º, do 5º até o 10º. Então, a pessoa deixou de cumprir, segundo Tiago, transgrediu toda a lei, né? Toda a lei. Então, os adventistas, eles dividem a lei em 2 sistemas. Eles dividem a lei em leis cerimoniais e lei moral. Eles dizem que a lei cerimonial são as que foram abolidas por Cristo na cruz, e que a lei moral ela permanece em vigor, né? Eles afirmam isso, os adventistas. A lei moral, que é o decálogo, os 10 mandamentos, permanece em vigor obrigatório para eles. Obrigatório. Como eu acabei de falar para vocês, a expressão lei de Deus é o mesmo que a lei de Moisés, e que são sinônimos. E não se trata de leis distintas, como afirmam os adventistas. São exatamente sinônimos. Nós não podemos fazer essa distinção de dizer isso aqui é a lei de Deus porque foi escrita pelo dedo de Deus, né? Não. Então os adventistas dizem que os 10 mandamentos, ou a lei, ela é dividida e ela tem esses 2 sistemas. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 2, a gente vai observar que só existe um legislador. E Neemias capítulo 8, versículo 1, versículo 3, versículo 8, 14 e 18, não existe diferença de lei. Não existe. Quando Esdras ele se levanta para ler a lei para o povo, ele está lendo exatamente a Torá. E ali ele cita a Torá como a lei de Moisés e ele cita também a Torá como a lei de Deus. Então não existe distinção de dizer que isso aqui é a lei de Deus e isso aqui, o restante é a lei de Moisés. Então a gente não pode dizer que as leis cerimoniais são lei de Moisés, porque as leis cerimoniais são leis de Deus. Porque Moisés foi o camarada que escreveu o que Deus mandou, foi inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, e muitas das vezes é encontrado na Bíblia como lei de Moisés, mas também é encontrado na Bíblia como a lei de Deus. A lei de Deus. Então os adventistas dizem que os 10 mandamentos é a lei moral. Entretanto, encontramos preceitos morais fora do decálogo, ou na chamada lei cerimoniais que os adventistas eles dizem. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, Gálatas 3:10.
né? Que diz assim, se declara que é maldito quem não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Então Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz assim, ó, maldito em quem não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Então esse texto ele aparece em Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Lendo esse capítulo, a partir do versículo 15, nós vamos encontrar preceitos morais dentro da lei cerimoniais, assim colocada pelos adventistas. Então aqui o versículo 26 do capítulo 27 de Deuteronômio diz assim, ó, maldito aquele que não confirma as palavras desta lei, não os cumprindo, e todo o povo diga amém. Então a partir do versículo 15 do capítulo 27 do livro de Deuteronômio, até aqui o último versículo, o 26 aqui, ó, a gente vai encontrar tanto leis morais como cerimoniais, certo? Então não existe distinção e não existe divisão. Já Marcos capítulo 7, versículo 10, é citado Moisés. Nós encontramos esse mandamento dentro dos 10 mandamentos, que é o decálogo, um preceito cerimonial escrito por Moisés dentro da lei moral dos adventistas, tá vendo? Olha só o que aqui diz Marcos 7,10. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Então Êxodo diz assim, Êxodo 20, 12, que é a lei do decálogo, diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então são leis que para os adventistas às vezes querem separar a moral da cerimonial. Então essa lei aqui, no capítulo 7 de Marcos, é exatamente uma lei cerimonial. Lendo João capítulo 7, versículo 19, de novo citamos Moisés. Nós encontramos esse mandamento entre os 10 mandamentos. Um preceito cerimonial, porque está escrito por Moisés, dentro da lei moral dos adventistas. Não vos deu Moisés a lei, isso aqui é Jesus falando no capítulo 7, do versículo 19 do Evangelho de João. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa, porque procurai matar-me. Aí o versículo de Êxodo 23 diz, não matarás. Outro exemplo aqui é Mateus 22, versículo 37 a 39. Que os dois maiores mandamentos são amar a Deus e ao próximo. Ambos fazem parte do livro da lei colocado ao lado da Arca da Aliança. Deuteronômio 31, 26, esses dois mandamentos acham-se em Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, versículo 18. O livro da lei é o Pentateuco, que é a Torá, que se refere aqui. Por exemplo, Deuteronômio 6, 5 diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Levítico 19, 18, não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Pela lei, a Bíblia diz que ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Então não adianta a gente querer fazer da lei, né, uma proteção para nós hoje, porque a nossa proteção hoje é Cristo. E não adianta nós querermos nos justificar e pregar e colocar todas as igrejas umas contra as outras, porque pela lei ninguém será justificado. Então muitas igrejas hoje estão dizendo, olha, para ser salvo praticamente é isso. Para ser salvo tem que observar a lei de Deus. Hoje nós temos o Evangelho, a palavra de Deus para observar. Então nós vamos aprender aqui, ó, que ninguém será justificado pela lei, nem por obra da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 28, Paulo diz assim, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então hoje nós somos salvos pela fé e a graça de Deus. Romanos 4, versículo 14 até o versículo 16 diz assim, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que sejam segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, queridos, a lei ela foi abolida na morte
de Cristo. Romanos 7, versículo 1 a 6, Paulo, quando ele escreve para os romanos, ele tira muita dúvida daquela igreja, ele aconselha aquela igreja, ele ensina aquela igreja a viver a graça de Deus, a sair de um jugo que ninguém conseguiu viver. Ninguém conseguiu viver. Então Paulo aqui ele escreve ao Romanos capítulo 7, versículo 1 a 6, ele fala da importância da liberdade. Ele diz assim, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se viver ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera. Se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também nós. Assim também, irmãos, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, Paulo está dizendo, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, posta em realce pela lei, operavam em vossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Paulo diz agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, e de modo que sirvamos em novidade de espírito, e não na caduquice da letra. Então, Paulo aqui ele está falando exatamente, queridos, do quanto a lei, até onde a lei serviu, e agora perdeu a sua utilidade, certo? Perdeu a sua utilidade, ou seja, depois que Cristo morre e ressuscita, nós não estamos mais obrigados a viver mais sobre aquela lei. Até porque aquela lei foi para um povo específico, que era exatamente o povo judeu, Israel. Já Gálatas capítulo 2, versículo 11 até o 21, diz assim, quando porém Cefas veio a Antioquia resistir-lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé se deixar levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas o gentio a viver como judeu? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Tá vendo? Então, Paulo aqui no versículo 16, Paulo diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obra da lei. Pois por obra da lei ninguém será justificado, é o que Paulo diz. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, Paulo diz, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aí Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí ele diz assim, versículo 21, ele diz assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então não existe justiça em lei. A justiça é exatamente como Paulo diz, pela fé na graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E Gálatas capítulo 3, do versículo 10 a 14, diz assim, todos quanto pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, aquele texto que eu já li para vocês agora há pouco, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, diz a Bíblia aqui, Paulo diz. A lei não procede da fé, mas aquele que observa
a seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou, olha irmãos, esse versículo aqui é muito forte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Aí ele conclui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então são todos esses versículos, irmão, que falam que a lei foi abolida, nós não precisamos da lei. Gálatas, para concluir aqui, Gálatas 3, 23 a 25 diz assim, ó, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que do futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, que é um escudo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Entendeu? Então agora, a nossa vida agora é pela fé, pela graça de Deus. Então nós vivemos hoje a graça de Deus pela fé, não por obra da lei. Não querendo me justificar e dizer, não, é porque a minha igreja é a verdadeira, porque nós guardamos o sábado, todos os outros são profanos. Todas as outras igrejas são transgressoras porque não guardam esse dia, né, como dia santo. Então, queridos, o nosso descanso se chama Jesus Cristo. E hoje nós decidimos viver a graça de Deus, o favor que a humanidade não merecia e Deus nos presenteou pela fé nele. Então a lei, como diz Paulo, ela só nos serviu, né, de um escudo, de aio, que é um escudo, até que viesse Cristo. Amém? Somos salvos pela graça de Deus, queridos. É o que diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí Paulo diz no versículo 9, não de obras, não de lei, de obras, né? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então o antigo concerto, querido, ele foi abolido por Cristo. Hoje nós vivemos uma nova aliança, um novo concerto com Deus, nosso Deus. Então esse antigo concerto, ele foi entregue exatamente para Israel, exatamente na saída do Egito, no Monte Sinai. Eu não vou ler porque já me alonguei no meu vídeo, mas eu vou deixar a referência para você. Êxodo 19, versículo 1 até o 6. Você vai ver que o concerto que Deus fez da lei da Torá foi exatamente com Israel, na saída do Egito, exatamente lá no Monte Sinai. E também ele está registrado em Hebreus capítulo 9, versículo 18 até o 20. O escritor de Hebreus ele vai registrar exatamente esse acontecimento de Êxodo, do Êxodo. Foi um concerto com Israel, não foi com a igreja, que somos nós. Foi com Israel. Na época, Israel que era o povo de Deus, eram os eleitos, eram os escolhidos. E o que aconteceu? O povo de Israel aceitou as condições. A gente vai encontrar no Êxodo 24, examine Êxodo 24, versículo 3 a 8, que Israel, ele aceita as condições estabelecidas por Deus. Eles dizem que eles aceitam. No Novo Testamento, repete pelo menos 50 vezes a expressão adará somente a Deus. Somente a Deus. 12 vezes adverte contra a idolatria no Novo Testamento. 12 vezes adverte contra a idolatria. 4 vezes adverte a não tomar o nome de Deus em vão, do Senhor em vão. 6 vezes adverte contra o homicídio. 6 vezes adverte contra o homicídio. E 12 vezes adverte contra o adultério. 6 vezes adverte contra o furto. 4 vezes adverte contra o falso testemunho. 9 vezes adverte contra a cobiça. Mas nenhuma no Novo Testamento o homem é advertido sobre o sábado. Então eu espero, queridos, que eu tenha tirado as suas conclusões. Nosso objetivo nesse estudo, como eu falei no meu vídeo passado, não é trazer uma palavra para adventistas. Tem muitos adventistas assistindo, amém, que assista, que seja edificado, abençoado com essa palavra. Teve adventista que já até veio para a nossa igreja, mas não que a gente chamou, não sei, ouviu meu vídeo, né, e decidiu vir para a igreja. Então, mas o meu objetivo não foi esse. O objetivo é trazer uma palavra para a igreja e advertir a igreja, porque as igrejas, principalmente as igrejas adventistas, elas fazem muito proselitismo, fazem estudo bíblico, convidam nossos irmãos para assistirem os estudos bíblicos, e aí é lançada todo tipo de ensino, heresias e etc. Certo? Então, queridos, nosso objetivo não é esse.
levar para o Adventista, mas esclarecer os nossos irmãos, que um dia aceitaram a graça de Deus e agora estão voltando, como diz lá Paulo aos Gálatas, né? Querem voltar aos rudimentos antigos, ou seja, querer obrigar um povo a viver como se ele fosse judeu. Nós não somos judeus. Então, que Deus em Cristo abençoe você. Amém, querido? Outra coisa importante, tenha muito cuidado com as programações da Novo Tempo, principalmente aquele programa está escrito, aquele Bíblia Fácil ali está repleto de heresia, principalmente os estudos sobre o Apocalipse. É muita heresia naqueles estudos. A Arena do Futuro, irmãos, programações com ensino cheio de heresia. Então, que o nosso povo tenha discernimento para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? E que Deus abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus.